Fala pessoal, aqui é o Bruno da Escola de Sites e nesse vídeo daqui de hoje eu vou te ensinar a fazer um layout de um site igualzinho a esse daqui que está aparecendo na sua tela. Você vai ver que é muito fácil, não precisa saber programação, não precisa usar código, vai ser tudo passo a passo e bem visual. E aí, se você estiver fazendo o site da sua empresa, vai ficar bem legal. E se você estiver vendendo sites também, vai adicionar um layout bem bacana para o seu portfólio. É o seguinte, esse vídeo daqui ele foi retirado de um vídeo maior em que eu tenho vários passos ali de como fazer todas as configurações de WordPress, de servidor, contratação de domínio e também do plugin Elementor, que é o que a gente está utilizando aqui. Se você não acompanha os vídeos do canal, caiu aqui de paraquedas, é bom que você veja esses vídeos anteriormente, vou deixar o link deles na descrição para que você siga todo esse passo a passo de configurações iniciais, contratação de servidor, domínio e esse tipo de coisa. Mas, se você já segue a gente, já tem ali tudo configurado, esse vídeo daqui foi feito pensando em você, para que você só precise realmente aqui focar agora na parte do design. Talvez esteja criando uma outra página para o seu site, algo do tipo, então fica esse material caprichadíssimo aqui para você. Último aviso antes da gente começar, eu uso várias imagens na construção desse layout, vou deixar o link delas com o material didático aqui embaixo na descrição. Então dá uma olhadinha lá na descrição, baixa o material didático e aí, considerando que você já configurou tudo, sabe como mexer no Elementor, já viu ali os primeiros passos, você está pronto para começar essa página. Vamos lá! E beleza, agora nesse quarto módulo aqui do tutorial, a gente vai ver como que a gente faz um layout igualzinho esse aqui, passo a passo, sem utilizar nada de código. Nesse caso, esse site aqui estaria bem legal para um portfólio pessoal, mas você pode adaptar, fazer as modificações que você quiser e transformar essa página na página da empresa que você quiser. Dá para você trabalhar outros nichos e eu vou dando algumas orientações de como fazer isso durante o tutorial. E tudo isso, como eu já falei algumas vezes, sem mexer com nada de código nem programação, a gente vai usar aqui a plataforma do WordPress com o plugin Elementor que você deve ter instalado. Caso você não tenha visto essa parte, esteja confuso aqui de como que a gente chega nisso aqui, dá uma olhadinha para trás do vídeo ou dá uma olhadinha nos outros vídeos aí que eu falo de como fazer toda essa configuração. Além disso, para facilitar a sua vida, eu já separei aqui o material didático dessa aula. Então todas essas imagens aqui, como esse logotipo, essa imagem de capa, esses ícones aqui, estão disponíveis para você baixar. É só você ir na descrição aqui desse vídeo que vai ter lá um link aqui em material didático. Basta você clicar nesse link que você recebe todas essas imagens que eu falei. Então a primeira coisa que você vai fazer, clica aí no link da descrição em material didático para você conseguir prosseguir com esse tutorial sem problema. E vamos ver como que essa página é feita. Minha recomendação é vai seguindo todo o passo a passo, não tenta fazer muitas modificações agora no início para você entender aqui o funcionamento da ferramenta e ter um melhor aproveitamento dessa aula. Além disso, quando você pula algumas etapas, talvez fiquem algumas pontas soltas, você não entenda o que eu fiz. Então por isso que eu sempre aconselho ver toda a aula sem pular etapas. Uma dúvida muito comum, por exemplo, que chega até a gente é como escolher a página inicial. Isso aqui eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Por enquanto, a gente vai ver aqui uma visão geral desse plugin aqui chamado Elementor. De uma maneira bem rápida, bem direto ao ponto, aqui estão todos os widgets que a gente vai poder utilizar no nosso site. Essa aqui é a versão gratuita, então a gente só tem aqui as funções básicas e as funções gerais. Tem aqui as coisas do WordPress, mas a gente dificilmente vai usar isso aqui. Quando você tem a versão Pro do Elementor, que não vai ser necessário para esse layout aqui, mas depois eu vou falar os benefícios de se utilizar a versão Pro, ele libera umas outras funcionalidades aqui bem bacanas também. Aí, é claro, tem um link nosso na descrição, caso você tenha interesse, mas eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre ele. Por enquanto, o que você precisa saber aqui é que tem vários ícones bem legais, então tem cabeçalho, textos, imagens, vídeos, botões, até a função aqui de Google Maps, e a gente vai ver várias dessas funções aqui no layout que eu preparei para vocês. Além disso, tem algumas um pouco mais avançadas, digamos assim. A gente vai ver até algumas delas com a barra de progresso, mas é claro, para essa aula aqui não faz sentido a gente passar por todas essas funcionalidades aqui. Tem muitas combinações possíveis, então vamos focar aqui no básico para ter uma primeira página que vai ficar bonita, vai ficar bem profissional, bem moderna, que você já consiga começar aqui a explorar essa ferramenta tão sensacional. Além disso, como eu falei, a gente não vai usar nada de código, então aqui tem o nosso painel de edição, a gente consegue criar aqui colunas e consegue jogar esses widgets dentro das nossas colunas. Então imagina aqui que a gente arraste um cabeçalho aqui para dentro, que nem a gente vai fazer já já, mas só mostrando aqui para vocês. A gente vai conseguir aqui mudar o texto muito fácil, aqui em estilo a gente vai conseguir mexer aqui no tamanho, no alinhamento desse texto e em características aqui de estilo também.
então qual cor que a gente quer usar desse texto, qual tipografia, e tem várias e várias fontes aqui sincronizadas com o próprio Google Fonts, e a gente consegue mexer em absolutamente tudo com muita facilidade, quase como se a gente estivesse mexendo aqui num PowerPoint, talvez até mais fácil. Então, a gente consegue mexer aqui no espaçamento da fonte, na altura da linha. A gente tem muito controle sobre vários dos widgets, como vocês vão ver já já. Então, isso aqui é bem versátil, você consegue resultados aqui sensacionais e de uma maneira muito visual aqui para você construir. Você precisa principalmente focar aqui no design, nos textos que você vai colocar, nas imagens que você vai escolher e como que você vai convencer ali o seu usuário a realizar alguma ação no seu site. Porque se você criou um site, você quer que o seu usuário faça alguma coisa aqui dentro. Pode ser saber mais sobre a sua empresa, pode ser fazer uma ação de compra, agendar um horário com você, tem várias possibilidades, mas eu vou falar delas um pouquinho mais pra frente. Vamos lá, vamos começar aqui e criar primeiramente o nosso menu aqui de cima, que vai ser a nossa primeira seção. Primeira coisa que a gente vai fazer então é clicar nesse botãozinho aqui de mais e escolher uma estrutura. A gente poderia começar com uma estrutura de coluna simples e chegar aqui nesses outros resultados, mas nessa primeira vamos já começar com uma estrutura de coluna dupla. Deixa eu inclusive já pegar aqui a minha referência para vocês não ficarem perdidos. Então nessa estrutura vai ser bem simples, a gente vai ter o nosso logotipo e aqui os itens de um menu aqui. Claro, para esse tutorial aqui a gente não vai entrar em detalhes aqui na construção de outras páginas, a gente vai focar principalmente nessa daqui, a gente vai focar somente nessa daqui, mas saiba que você poderia criar ali uma página de contato, uma página de parcerias, portfólio, ou então criar links aqui de rolagem automática, que eu vou ensinar isso aqui depois. Então quando você clicar num desses links, ele vai rolar automaticamente aqui para você. E aí para isso, a gente vai precisar aqui de duas colunas. Então a gente criou aqui uma seção com duas colunas, vamos voltar aqui nos nossos widgets e arrastar aqui um widget de imagem para a nossa primeira coluna. Então ele vai mostrar aqui essa barrinha azul para dizer que está nessa coluna e prontinho, adicionamos o nosso primeiro widget oficial, digamos assim. Para escolher a imagem, a gente vai clicar aqui nesse botãozinho de escolher imagem e aí que entra aquele nosso material didático. Se você ainda não baixou, clica ali no link da descrição, material didático, que depois que você baixar a pasta, você vai ter algo mais ou menos assim. Então já separei aqui algumas imagens e alguns ícones que a gente vai utilizar durante a construção do nosso site. Eu vou pegar essa nossa primeira imagem aqui, que é a nossa imagem de fundo, e simplesmente arrastá-la aqui para dentro. Tinha algumas outras imagens aqui de outros tutoriais, mas você pode só ignorar essa parte, e aí você pode arrastar uma aqui, uma por uma, ou simplesmente também selecionar todas de uma vez e arrastá-las aqui para a nossa biblioteca de mídia. Inclusive, já que eu comentei de outro tutorial aí, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e deixe um seu like aí, porque esses vídeos aqui estão realmente super caprichados, estão melhores que muito curso online que tem por aí falando de WordPress e de Elementor. Então se você está curtindo esses nossos tutoriais, esse conteúdo gratuito que a gente está te passando, já deixa o seu likezinho nesse vídeo aí e deixa um comentário aí também para dar uma força aí pra gente. Mas, seguindo, vamos lá. Adicionamos aqui as nossas imagens do material didático. A gente vai adicionar aqui o logotipo, que é justamente a imagem 01 logotipo, nossa primeira imagem aqui do tutorial. Então eu vou selecionar ela aqui e vou clicar em inserir mídia. Lembrando, ela está em PNG e ela está otimizada para web. Isso vai fazer com que o seu site tenha um desempenho melhor, seja melhor ranqueado no Google e proporcione aí uma melhor experiência para o seu usuário. Então tome esse cuidado aí para que, caso você queira utilizar outra imagem, você faça as devidas otimizações. Nessa nossa imagem daqui, eu vou deixar o alinhamento dela na esquerda para garantir que ela vai ficar na esquerda e a gente vai vir aqui em estilo e vai diminuir um pouquinho a largura dela. Vou deixar algo aqui em torno de 40%, que eu acho que vai ficar um tamanho legal aqui. Em seguida, a gente pode já adicionar aqui o nosso menu. Inclusive, se a gente quisesse, a gente poderia fazer uma pequena modificação aqui nessa nossa coluna e aumentando ou diminuindo aqui, dependendo do espaço. Se você jogar ela muito aqui para a esquerda, talvez esse logotipo fique pequeno e você pode vir aqui e fazer uma pequena correção aqui de tamanho sem problema algum. Então, posso deixar aqui em 60 e a gente vai ter um espaço melhor para trabalhar o nosso menu. E inclusive, vamos fazer ele agora. A gente vai usar aqui um widget também aqui da versão gratuita do Elementor, que é a forma gratuita mais fácil e mais profissional que eu achei para a gente fazer um menu no nosso site. É utilizando o widget de lista de ícones. Então eu vou arrastar ele novamente aqui para a nossa segunda coluna e ele vai carregar aqui justamente uma lista com alguns ícones. Mas olha só que interessante. Se a gente mudar o layout para esse formato aqui de em linha e deletar esses ícones, então vir aqui nessa lixeirinha e sair deletando esses ícones, a gente vai ter um widget com uma estrutura muito parecida com a de um menu. Então a gente poderia simplesmente mudar aqui os textos,
para, por exemplo, início. Nessa segunda aqui poderia ser sobre nós. Em seguida aqui, sei lá, parcerias. E por fim, a gente poderia inclusive adicionar um novo aqui ou duplicar um existente e mudar aqui para portfólio. Prontinho, a gente já tem a nossa estrutura aqui do nosso menu feita sem problema nenhum. A gente tem inclusive duas opções. A gente pode ou criar as novas páginas e adicionar o link delas aqui, ou então fazer o efeito de rolagem automática que eu vou mostrar lá no final do tutorial. E também, se você perceber, nada te impede de você criar um menu desse jeito e linkar para uma página externa. Por exemplo, você poderia vir aqui nesse ícone, pesquisar aqui por Instagram, adicionar o ícone do Instagram e colocar aqui a escola de sites, por exemplo, que aqui é o nosso Instagram, e botar justamente o link do seu Instagram aqui. Quando a pessoa clicasse nesse link, ela seria redirecionada para uma outra página. Claro, eu dei o exemplo aqui do Instagram, mas poderia ser qualquer outro tipo de página. Você consegue fazer links tanto internos para páginas dentro do seu site, quanto links externos para outras páginas aí de parceiros, ou se você tiver links de afiliados, ou se você quiser mandar a pessoa para uma página de fora, você pode fazer isso aqui também sem problema. Mas, é claro, isso aqui tá bem sem graça, tá bem feinho aqui. Vamos tornar isso mais atrativo, mudando as modificações de estilo aqui desse widget. Então, primeira coisa, a gente tem aqui como aumentar ou diminuir o espaçamento desses ícones. Então, eu vou botar aqui no máximo, aqui em 50. Alinhamento eu vou deixar centralizado. A gente poderia adicionar ou desligar um divisor se a gente quiser, mas eu vou deixar sem. E aqui em texto a gente pode fazer aquelas modificações que nem eu mostrei no título. Então, cor de texto a gente pode mudar aqui. Eu vou deixar um cinza meio azulado, que ele vai combinar aqui com os outros elementos do site que eu for criar. Aí, claro, eu pensei nessa cor antes. Eu criei uma mini identidade visual aqui para esse site, fiz um bom planejamento dele antes de sair construindo para que ele ficasse bem legal aqui para vocês. Então, eu escolhi essa cor daqui e essa cor aqui de hover é quando a gente passar o mouse por cima desses ícones. Então também separei uma outra cor aqui, uma cor de destaque que eu vou usar ao longo da construção desse site, que é esse laranja aqui. Se você quiser utilizar, F27300. Olha só, quando eu passar o mouse aqui por cima, ele vai fazer esse efeito aqui bem legal no nosso menu. Além disso, a gente ainda pode fazer algumas modificações aqui na tipografia. Então, mudar a fonte se a gente quiser, aumentar ou diminuir esse tamanho. No meu caso, eu vou deixar aqui o tamanho em 17, o peso em 700, transformação eu vou deixar em maiúsculos para ele ficar aqui em caixa alta. Inclusive, talvez deixar aqui em 16 para não ficar tão grande. E, se quisesse, a gente poderia aumentar aqui um pouquinho o espaçamento da fonte, deixar algo aqui entre 1 ou até mesmo 1.8, 1.7, algo desse tipo. E olha só que bacana, o nosso menu aqui está ficando bem maneiro. Você pode perceber já que ele está combinando aqui com esse nosso logotipo. E para a gente ter uma visualização rápida de como que essa página aqui está ficando, a gente pode clicar nesse botãozinho, nessa setinha aqui, rosinha do elemento. Ele vai esconder esse painel. E aí a gente tem aqui a nossa página, que está por enquanto toda em branco, mas já temos aqui o nosso logotipo e o nosso menu. Mas se você perceber, esse menu está um pouco desalinhado com o nosso logotipo, com essa imagem aqui. Para a gente consertar isso, a gente vai voltar aqui na edição do painel de elemento e quando a gente passa o mouse aqui por cima dessa seção que a gente criou, a gente pode observar que tem esse contorno com azul claro aqui e também esse elemento azul aqui da seção. Quando a gente clica aqui no meio, ele tem essa opção de editar a nossa seção. Ela tem uma estrutura bem parecida com os widgets do elemento, então a primeira parte aqui vão ser questões de layout, e aí tem a mesma coisa, tem a parte aqui de estilo e também avançado, que eu vou mostrar mais pra frente como é que funciona. Nessa primeira parte aqui, na parte de edição de layout, a gente vai fazer algumas modificações aqui necessárias. Primeira coisa, em largura de conteúdo, a gente vai deixar aqui como 1000 e também em altura, eu vou clicar aqui em altura mínima e colocar aqui um valor de 70 pixels. Beleza? A gente fez algumas modificações, mas ele ainda está desalinhado. Para a gente corrigir isso, a gente vai clicar agora no botãozinho da coluna, que é algo que fica dentro da nossa seção. Para isso, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui cinza de editar coluna e a gente vai vir aqui em alinhamento vertical, colocar ele aqui em meio. Assim ele vai centralizar esses nossos widgets aqui no meio da coluna. Então, prontinho, agora a gente pode visualizar, os dois estão alinhados e olha só como foi fácil a gente fazer isso. Mas essa foi a visualização rápida. Como é que faz para ver o seu site realmente no ar? Se a gente pegar esse nosso domínio e enviar para alguém, você vai ver que o nosso site está completamente desconfigurado. A gente precisa setar uma página inicial para isso. E tá pronto aqui essa nossa seção de menu. Olha só que sensacional. Seu site já está começando aqui a ganhar forma. Claro que ainda faltam várias seções, a gente vai passar aqui passo a passo por elas, mas já é um bom primeiro passo aqui, com certeza. Então agora que a gente terminou o nosso menu, a gente precisa configurar a nossa página inicial. Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e clicar no botão de publicar para salvar todas as alterações que a gente fez no nosso site. E aí, em seguida, para a gente configurar a nossa página inicial, a gente vai precisar voltar lá no menu do WordPress, no painel do WordPress. Então, para isso, eu vou clicar aqui nesse íconezinho aqui das 3 barrinhas e a gente pode clicar com o botão direito aqui ou abrir uma nova guia e voltar, sair para o painel
do WordPress. Porque, como eu falei, se a gente colocar aqui o nosso domínio no navegador ou enviar para alguém, a gente vai abrir uma página aqui completamente genérica, dependendo aí do tema que você estiver utilizando. E aí muita gente acaba perguntando, mas meu site não está funcionando, não fez nenhuma modificação, e é só porque pulou alguma etapa do tutorial e acabou esquecendo de configurar a página inicial do site. Então, para isso, a gente vai ter que entrar no nosso painel do WordPress e é muito simples. A gente vai vir aqui embaixo em configurações e vai vir aqui em leitura. Uma vez aqui, a gente está aqui nas configurações de leitura, a gente vai vir aqui na primeira opção, sua página inicial exibe, a gente vai vir aqui em uma página estática e selecionar aqui nossa página inicial. No caso, pode ser aqui a início que você criou, ou se você tiver dado outro nome para essa página, você vai escolher ela aqui. Você não vai precisar mexer aqui na página de posts, porque ela vai utilizar a página do tema. Quando você usa o Elementor Pro, você tem o controle total e aí você mesmo cria as suas páginas de postagens. Inclusive, pode criar aonde e quantas vezes você quiser no seu site. Quando você usa uma página pronta aqui, ele vai meio que dar uma travada aqui e te obrigar a usar a página de blog do tema, que geralmente não é tão versátil assim, não é tão boa de usar. Então, não precisa mexer nisso aqui e basta você vir aqui embaixo e clicar em salvar alterações. Prontinho, as configurações foram salvas. Você pode agora novamente pegar aqui seu link e abrir uma nova página e ver como que sua página está ficando oficialmente. Prontinho, agora sim, temos aqui a nossa página que a gente estava fazendo as modificações, ela já está no ar, então vamos continuar o tutorial aqui, continuar criando as próximas sessões. Nessa próxima parte, a gente vai ver como criar essa capa aqui, bem bacana para o seu site. Então, a gente vai ver como botar essa imagem de fundo, como criar um título, subtítulo. A gente vai ver também aqui como que a gente cria esse botão, um call to action, que é essencial em qualquer site que você for criar. E continuando aqui, agora a gente vai ver como que a gente faz essa nossa capa. Então, para isso, a gente vai voltar aqui no Elementor, vamos clicar aqui no nosso maisinho, e dessa vez a gente vai escolher uma estrutura de coluna simples. Eu vou fazer algumas modificações aqui. Então aqui eu vou colocar 600, altura. Vou colocar uma altura mínima de 600 também. Então vai ficar aqui mais alto. E vamos vir aqui em estilo e adicionar já o nosso fundo. Então vou vir aqui em tipo de fundo clássico e adicionar aquela imagem que já está na nossa biblioteca de mídia. Aquela imagem 02, nossa segunda imagem de fundo aqui para essa seção. A gente pode fazer algumas modificações aqui, como por exemplo, centralizar essa imagem. Anexo a gente vai deixar como padrão. Repetir, vamos deixar na opção de não repetir. E em tamanho, preenchimento completo. Prontinho, essa aqui está a nossa imagem. Mas, se a gente adicionar o nosso texto, ela parece que contém muita informação aqui. Claro que dependendo do nosso layout, daria para fazer uma combinação bem bacana aqui, mas a gente pode vir aqui em sobreposição de fundo e a gente vai adicionar uma transparência aqui para a nossa imagem. Então, eu vou adicionar um tipo de fundo clássico. E aqui em cor, eu vou adicionar aqui uma espécie de um cinza aqui, mais ou menos escuro. E você já pode ver que ele deu menos destaque aqui para essa seção. Dependendo da foto que você estiver utilizando. E aí, como eu falei, se você for modificar isso aqui, faça uma boa escolha de imagens que faça sentido aqui para sua marca. Imagens de alta qualidade, porém otimizadas para a web. E se ela estiver chamando muita atenção, se você quiser utilizar algo desse tipo aqui, você pode controlar essa opacidade dessa cor de fundo que a gente colocou. E, inclusive, usar outros tons aqui. Você pode optar por um cinza mais claro ou mais escuro e até mesmo outras cores aqui, como por exemplo um verde, dependendo do que você estiver fazendo. Claro, toma cuidado para não ficar muito esquisito isso aqui. Minha recomendação é deixar algo aqui mais ou menos num cinza que vai ficar bacana. Além disso, a gente vai adicionar agora o nosso título e o nosso subtítulo. Para isso, eu vou arrastar um cabeçalho aqui para o meio e vamos colocar aqui o nosso título. No meu caso, eu vou botar justamente o meu nome. Então, Bruno Ritter, mas também poderia ser aqui qualquer outro título, poderia ser simplesmente o nome da sua marca, como por exemplo, a Escola de Sites, ou poderia ser tipo meio que uma chamada para ação, como sei lá, crie seu site em 1 hora, mas eu vou deixar isso para o nosso subtítulo. Então, para título, vou deixar aqui simplesmente Bruno Ritter, vou fazer algumas modificações, como centralizar, mudar aqui a cor do texto para um branco e fazer algumas modificações na tipografia. Então, vou aqui aumentar significativamente esse título, a gente poderia colocar aqui a transformação em maiúsculo, para deixar tudo em caixa alta, e também aumentar um pouquinho aqui o espaçamento dessa fonte. Beleza? Acho que está legal assim. A gente pode fazer algo bem parecido para o nosso subtítulo. Então a gente poderia ou arrastar um outro cabeçalho aqui para baixo, ou simplesmente duplicar. Vou clicar aqui com o botão direito em cima desse nosso título e clicar aqui nessa opção de duplicar. Aqui a gente vai ter dois elementos idênticos e a gente pode fazer só algumas pequenas modificações. Então aqui eu poderia botar, por exemplo, crie seu site em 1 hora e deixe o seu like nesse vídeo, já fica em direto aí. E aqui a gente poderia diminuir o tamanho dessa fonte, inclusive se a gente quisesse diminuir aqui o espaçamento dela um pouquinho, ou diminuir aqui a transparência desse texto para não chamar tanta atenção quanto o título, a gente poderia fazer essas modificações de forma bem rápida. E já temos uma seção aqui bem legal,
bem chamativa. É claro que você pode ainda mexer aqui no espaçamento para subir um pouco esse título, mas como a gente vai adicionar um botão aqui embaixo, eu acho que ele já vai ficar legal. Olha só, a gente vai voltar aqui nos nossos widgets, vir aqui em botão e arrastar ele aqui embaixo do nosso subtítulo. Prontinho, você pode ver que o nosso título já subiu um pouco e a gente ainda vai forçar um pouquinho mais isso. Temos aqui o nosso botão, a gente pode centralizar para manter o padrão aqui desse nosso site e mudar aqui o texto que ele vai aparecer aqui. Então, em vez de clique aqui, poderia ser um saiba mais, ou melhor ainda, podia ser algo que fizesse a referência ao que você escreveu nesse call to action aqui, nessa chamada para ação. Então, nesse exemplo completamente fictício aqui, deixe o seu like nesse vídeo, no botão poderia ser aqui deixar like. O que faria sentido continuaria aqui com a ideia do que você está falando para o seu usuário fazer nessa sessão. Se fosse aqui solicite um orçamento, poderia ser esse botão aqui solicitar orçamento e por aí vai. Aí você vai precisar colocar o link para onde você quer que essa página vá. Nesse caso aqui, deixar like podia ir diretamente para o canal do YouTube ou para uma página do Facebook, um perfil no Instagram, mas se fosse um orçamento poderia ter uma outra página aqui com um formulário de contato que daria para fazer com o Elementor Pro, por exemplo, para a pessoa solicitar um orçamento com você. Aí fica a seu critério, para um pouquinho para pensar no que faz sentido aqui você colocar como call to action e o que você quer que o seu usuário faça nessa página. Isso inclusive é bem pessoal, varia de projeto para projeto, mas é um tópico que eu vejo muitos dos nossos alunos lá na comunidade ficando um pouco perdido às vezes. Por isso, um ponto muito importante que a gente sempre toca durante os nossos cursos e também lá na comunidade de alunos é fazer um bom planejamento do seu site e buscar boas referências. Tem todo um passo a passo e uma metodologia para você fazer isso de forma correta, mas aqui eu acho que para um primeiro contato, o ideal é que você siga aqui o tutorial e vá fazendo pequenas adaptações aqui para o seu contexto, que eu acho que você já vai ter um primeiro resultado bem bacana. Além disso, a gente poderia aumentar aqui o tamanho desse botão, vou deixar ele aqui em médio e fazer novamente modificações de estilo. Não vou mexer aqui em tipografia nem sobrando texto, vamos deixar ele bem simples, mas vamos ver essas funcionalidades aqui das cores e de alguns efeitos que a gente consegue fazer nele. Primeiro, a gente tem o controle da cor de fundo, então a gente poderia deixar aqui essa cor de fundo como branco e a cor de texto vamos usar aquele laranja de novo. Então vou colocar aqui F27300 e ele já ficou bem mais alinhado com a identidade visual do nosso site. E olha só que bacana e como é fácil a gente fazer isso com o Elementor. A gente tem essa opção aqui de hover, que é o que vai acontecer com esse botão quando o seu usuário passar o mouse por cima dele. Então eu vou vir aqui nessa opção e a gente poderia mudar aqui para a cor de texto como branco e a cor de fundo como o nosso laranja aqui. Quando a pessoa passar o mouse, ele vai inverter as cores, fazendo uma animaçãozinha bem legal, bem profissional e, como vocês viram, foi bem tranquilo da gente fazer isso aqui. Além disso, a gente vai adicionar agora uma margem nesse botão. Então vou vir aqui em avançado, vou clicar nesse íconezinho de vincular valores para ele desvincular os valores e vou adicionar uma margem aqui superior de mais ou menos uns 70, talvez uns 100 pixels aqui. Isso vai fazer com que o nosso texto vá um pouco para cima, esse botão vá um pouco para baixo. Olha só, está feita essa nossa capa. Olha só que profissional. Claro, só tem isso até agora, mas a gente vai continuar aqui fazendo o nosso site. Já está ficando com um aspecto bem massa. E se você chegou até aqui, já fica aqui a dica. Deixa o seu like nesse vídeo se você ainda não deixou por algum motivo. E mesma coisa para um comentário elogiando, caso você ainda não tenha deixado. Se você deixou, saiba que você é uma pessoa sensacional. E você também merece vários likes e vários comentários aí de volta. Mas beleza, prontinho, finalizamos aqui o nosso menu e a nossa capa. Vamos para a próxima seção, que ela vai ser bem legal. É uma estrutura um pouquinho diferente que você pode adaptar aí de diversas maneiras para o seu site. E beleza, nessa próxima seção a gente vai ver aqui uma estrutura com 3 colunas. E aí, claro, você poderia adaptar para 2 colunas ou 4, 5 e trabalhar as copies aqui, os textos que você quisesse. Nesse caso eu botei algo aqui bem genérico, então um site para sua empresa, aumente seu faturamento, passe mais credibilidade e confiança aqui, remetendo à ideia da criação de um site. E você poderia trabalhar ainda mais um textinho aqui, exemplificando e talvez explicando um pouquinho mais do que você quis dizer nesse título. E até mesmo, se você quiser, você pode implementar um botão com a mesma ideia aqui que a gente botou esse botão aqui em cima para cada um desses tópicos. Nesse caso eu vou deixar assim, vamos ver como que isso é feito. Voltando aqui para o Elementor, eu vou clicar aqui nessa nossa bolinha de mais e dessa vez a gente vai escolher aqui uma estrutura de 3 colunas. Claro, se você quiser escolher com outra quantidade aqui de colunas, fique à vontade. Ou então, outra opção também é você vir aqui, clicar com o botão direito e duplicar uma das colunas. Se você quiser menos, pode simplesmente clicar com o botão direito e excluir as colunas. Eu vou primeiro criar uma
uma aqui completa e depois eu vou duplicar ela e fazer algumas modificações, que é um processo que eu acho que fica mais fácil. Mas antes, vamos lá fazer aquelas nossas modificações na nossa seção, que é a parte que engloba todas as colunas. Primeira coisa aqui, vamos botar a largura de conteúdo. Eu vou botar aqui como 1060 e aí pode seguir esse valor aqui, que vai ficar legal, e adicionar uma cor de fundo aqui também. Então vamos vir aqui em estilo, tipo de fundo e adicionar uma cor aqui. Eu separei um cinza meio azulado aqui que combina com o restante desse nosso site. E agora vamos nessa parte aqui da coluna. Para isso, vamos adicionar um widget aqui dentro antes. E não vai ser dos básicos, vai ser desses aqui do geral. Então vou adicionar uma caixa de imagem. Então vou clicar aqui, arrastar ela aqui para dentro da nossa primeira coluna e prontinho, tá aqui nossa estrutura. Vamos fazer as modificações aqui primeiro e aí depois a gente edita aqui a cores e espaçamentos da coluna. Então primeiro vamos escolher a nossa imagem. Eu separei aqueles ícones lá para você, como eu tinha falado. Então a gente pode adicionar esse aqui do monitor. Tem vários sites que você consegue achar ícones de forma gratuita. Então aqui fica bem fácil de você utilizar outros ícones, se você quiser, que façam sentido nesse contexto do seu site. Outra opção também, nesse caso aqui eu estou usando as imagens porque eu acho mais versátil, mas você poderia usar a caixa aqui de ícone sem problema algum. Eu vou jogar ela aqui do lado só para você ver a semelhança entre elas e aí você pode contar com a biblioteca de ícones do Elementor, que também é gigantesca. Eu não sou tão fã assim desses ícones que eles têm, mas é claro, tem bastante opção e pode ser que você encontre a que você precisa. Mas normalmente eu pego em sites dedicados para construção de ícones, que nem foi o caso desse exemplo aqui que eu tô dando. Então, seguindo aqui, a gente pode clicar aqui nessa nossa caixa de imagem, adicionamos aqui esse ícone do monitor, a gente pode alterar também o título e a descrição. Vou botar aqui um site para a sua empresa e de título e de texto eu vou deixar aqui como tá mesmo, mas você poderia aqui trabalhar de uma forma um pouquinho melhor quais são os benefícios desse título que você botou. Então, nesse caso, um site para sua empresa poderia falar de como que ele passa mais credibilidade, confiança, ou como que a sua empresa pode ajudar essa pessoa a criar o site dela. Fica aí a seu critério, de acordo com o que você estiver vendendo e com a ideia que você quiser passar. Além disso, se você quisesse já adicionar um link, que nem eu tinha comentado do botão, diretamente nessa caixa aqui toda, você poderia botar um aqui, mas esse não vai ser o caso. Vamos simplesmente vir aqui em estilo e fazer algumas pequenas modificações. Primeiramente, espaçamento. Eu vou diminuir aqui, vou deixar em 4 para ele ficar um pouquinho mais perto desse nosso título. Não vou mexer em largura, mas a gente poderia aqui aumentar ou diminuir esse ícone, mas eu vou manter aqui no padrão de 30%. Poderíamos também adicionar uma animação no mouse, para que quando a pessoa passasse o mouse aqui em cima, ele aumentasse, então vou deixar isso aqui. E também filtro CSS, opacidade desse ícone, tem bastante coisa que a gente pode alterar, mas eu vou focar aqui no conteúdo, fazer algumas pequenas modificações também na nossa tipografia. Então no espaçamento eu vou deixar aqui em 14, para ele ficar mais próximo, e a gente pode mudar aqui a cor, deixar um preto, que nem o nosso ícone, alterar a tipografia aqui se a gente quiser, aumentar, por exemplo, um pouquinho o peso, o espaçamento da fonte, esse tipo de coisa. Também aqui a gente consegue mudar aqui a cor dessa descrição, então a gente poderia botar um preto e diminuir um pouquinho a opacidade para não chamar tanta atenção para o texto de baixo e dar uma ênfase maior no nosso título e no nosso ícone. A estrutura é bem simples e aí, como eu falei, você poderia simplesmente adicionar um botão aqui embaixo, mas vamos deixar assim e vamos se preocupar mais na edição dessas colunas. Então vou clicar aqui no íconezinho de editar coluna e vamos ver o que a gente precisa fazer. Então, primeiro, em estilo, eu vou vir aqui em tipo de fundo clássico e adicionar aqui um branco, ou se você quiser, você pode diminuir aqui um pouquinho, deixar um pouquinho mais para o cinza, mas nesse caso eu vou deixar branco completamente. E o ponto mais importante agora, então presta atenção, vão ser as configurações de avançado. Eu vou simplesmente desabilitar esses dois valores aqui e você pode só copiar esses valores e aí modificar da forma que você quiser. Em superior, eu vou deixar aqui em menos 50, porque ele vai ultrapassar aqui essa outra seção que vai dar um efeito bem legal. Além disso, em direita e esquerda, eu vou deixar em 30 para ele diminuir aqui o tamanho dele e em inferior eu vou deixar em 90 para ele dar esse espaçamento aqui para a próxima seção. Então pode ver que ele já começou a tomar uma forma, mas ele está muito colado aqui, esses elementos não tem muito espaço dentro dessa coluna. Para isso, a gente pode adicionar esse tal de padding aqui. Então em superior eu vou adicionar como 40, direita e esquerda eu vou adicionar como 30 e no inferior eu vou adicionar aqui como 50. Prontinho, a gente tem aqui todos os espaçamentos dessa nossa coluna ajustados. Por fim, uma outra coisa que a gente pode fazer que dá um charme muito bacana é aqui em estilo e vir aqui em borda e adicionar uma sombra de bloco. Eu vou clicar aqui, ele já vai adicionar automaticamente, mas eu recomendo você jogar um pouquinho aqui para horizontal e na vertical para ele ficar aqui nessas bordas. E se você quiser, talvez valha a pena diminuir um pouquinho a transparência aqui para deixar algo bem suave realmente. Você não quer que chame muita atenção, não são aqueles efeitos de sombra lá de 1990 quando a internet era um caos. É algo realmente bem sofisticado, um detalhe aí que está bem na moda e você pode ver que dá um destaque bem legal para essa coluna. E uma vez que você fez toda essa estrutura aqui, está satisfeito com ela, basta você clicar aqui com o botão direito nessa coluna e clicar aqui em duplicar 2 vezes
vezes ou quantas você quiser, e aí você pode deletar essas outras aqui para que ele volte ao tamanho correto. E por fim, você vai precisar somente editar esses widgets de caixa de imagem. Então isso é bem fácil, a gente vai aqui alterar esse nosso ícone, por exemplo, e alterar os textos sem muito mistério. Prontinho, já temos aqui uma seção super bacana, bem profissional, e que você consegue trabalhar textos de uma forma muito elegante no seu site aqui e falar um pouquinho mais sobre os seus serviços, como que a sua empresa pode ajudar outras pessoas, as qualidades aqui, os benefícios do seu produto, enfim, esse tipo de estrutura é muito utilizado. E é claro, se você quiser, imagina que você queira manter essa estrutura aqui, mas você queira ter mais desses cards aqui, você pode simplesmente duplicar essa coluna inteira e fazer as modificações necessárias. Olha só como que é versátil. Muito bacana essa estrutura aqui. Eu acho que com certeza agrega no seu site ou no site que você estiver criando para um cliente. Mas nesse caso aqui, vamos deixar ela simples e prontinho. Cara, se você chegou até aqui, você tá mandando muito bem. Seu site já tá ficando com uma cara muito bacana. Com certeza, a primeira impressão que um cliente vai ter quando entrar no seu site aqui vai ser muito positiva. Vai passar muita seriedade para a marca desse site aqui. E falando em marca, vamos criar a próxima sessão falando um pouquinho mais sobre essa empresa aqui, desse site que você estiver fazendo. E eu mostrei nessa sessão anterior uma estrutura aqui usando 3 colunas e nessa próxima daqui a gente também vai utilizar 3 colunas, mas olha só como com algumas modificações de design é completamente diferente da sessão anterior. Eu fiz isso aqui para mostrar como são várias as possibilidades que você pode trabalhar as sessões no seu site e deixar ele de certa forma mais dinâmico, mais agradável aí para o seu usuário navegar nele. E também um outro comentário aqui, um segredinho aqui entre nós, essa parte aqui, esse o que fazemos, que tem essas barras de progresso, foi inspirada num dos primeiros tutoriais que eu fiz aqui para a Escola de Sites. Um tutorial que eu ensinei também a fazer um portfólio, foi um dos primeiros aqui que eu fiz e o pessoal curtiu muito. E aí eu resolvi fazer esse daqui como uma versão atualizada daquele tutorial lá. E esse aqui foi minha homenagem para ele. Mas vamos lá, vamos ver como que essa sessão aqui é feita. Primeiramente, a gente vai ter que vir aqui e criar uma nova sessão e a gente vai escolher a mesma estrutura aqui de 3 colunas da sessão anterior. Então vamos lá, vou clicar aqui e além disso vamos fazer as primeiras modificações nessa seção inteira. Primeira coisa, em largura de conteúdo, eu vou deixar aqui como 1000, que nem eu deixei no menu aqui para ele ficar padronizado. Além disso, a gente vai vir aqui em avançado e a gente vai adicionar aqui alguns valores no padding dessa seção. Primeiro, superior, eu vou adicionar 30, então ele adiciona essa margem interna aqui de 30 pixels. E também em inferior, eu vou adicionar aqui uns 150, porque, não sei se vocês lembram, mas aqui embaixo a gente vai entrar com esse vídeo invadindo, digamos assim, essa nossa seção. Então para isso, a gente vai precisar de um padding aqui razoavelmente grande. Depois, se a gente achar que ficou grande ou pequeno, a gente pode alterar esse valor aqui sem problema. Vamos lá, eu vou começar pela seção do meio, que vai ser a mais fácil de todas, vai ser apenas uma imagem. Para isso, a gente vai vir aqui nos nossos widgets do Elementor e eu vou arrastar aqui o widget de imagem aqui para dentro. Muito fácil, bem tranquilo, e aí a gente só precisa achar essa imagem aqui na nossa biblioteca de mídia. Temos aqui a imagem 06, que eu separei, que vai ser um computador aqui, uma tela, com uma imagem aqui do Star Wars, que está bem na moda. Aí, é claro, dependendo do seu site, você pode modificar isso aqui para um produto, um serviço, uma foto da empresa, uma foto de alguém, sem problema algum. Além disso, para a gente dar um charme a mais aqui e deixar padronizado com essa seção aqui de cima, vamos adicionar nessa imagem aqui também uma sombra bem discreta, nada muito chamativo que distrai a atenção do seu usuário. Para isso, bem fácil, a gente vai vir aqui em estilo, um processo parecido aqui com o das colunas. A gente vai vir aqui em sombra de bloco e clicar nessa canetinha aqui. Ele já vai adicionar aqui uma sombra automaticamente e minha recomendação é jogar a sombra um pouquinho mais para a direita e um pouquinho aqui para baixo, mexendo nesses valores de horizontal e vertical. Além disso, como essa seção aqui de fundo é branca e esse efeito é para ser bem suave, eu recomendo também você diminuir um pouquinho essa opacidade aqui, deixar mais ou menos aqui em 1/4 do valor. Ficou bem suave, mas já dá um efeito bem legal. E como eu falei, deixa padronizado aqui com a identidade visual do nosso site. Essa primeira coluna é bem direta, tá pronta ela aqui. Agora a gente vai continuar e ver como que a gente faz essa aqui de sobre nós com o botão aqui embaixo. Se você reparar, é bem parecido com a estrutura da capa que a gente fez. A gente tem um título, um subtítulo aqui, poderia ser um texto e um botão embaixo. Então, vou passar rapidinho, porque você já deve estar craque de como que faz isso aqui. Mas vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, vamos arrastar um cabeçalho aqui para dentro e a gente vai adicionar o nosso título. Fica a seu critério, minha recomendação para uma sessão tipo essa seria colocar sobre nós. E aí você tem uma oportunidade de falar um pouquinho da sua empresa com o texto a seguir. Se você quiser, pode fazer algumas modificações aqui no estilo. Então, em vez de deixar preto, você pode deixar um cinza escuro, que acaba ficando uma cor um pouquinho mais opaca, e também fazer as modificações de tipografia, que nem a gente viu anteriormente. Então, se você quiser aumentar um pouquinho aqui o espaçamento da sua fonte, se quiser mudar a família de fonte, o tamanho, o peso, esse aqui é um bom momento para isso. Vou deixar padrão por enquanto, porque não tem necessidade da gente mudar isso aqui, e vamos adicionar um texto aqui embaixo.
Até agora, a gente não usou o elemento de texto puro aqui, mas você vai ver que ele é bem parecido com todos os outros. A gente vai ter aqui na seção de conteúdo como editar o nosso parágrafo, e aí, imagina que a gente quisesse colocar mais texto aqui, basta a gente ir escrevendo. A gente tem a possibilidade, inclusive, de adicionar links e imagens durante esse texto aqui. Eu vou deixar ele bem padrão, 2 parágrafos bem curtos, e minha recomendação, pessoal, não coloca muito texto aqui. Deixe algo bem direto ao ponto, bem objetivo, falando aqui sobre a sua empresa, sobre o seu serviço, mas nada de muitos e muitos parágrafos, porque fica chato, e a menos que esse seu texto realmente seja muito bom, a pessoa estava precisando muito ler sobre aquilo, ela provavelmente vai bater o olho e ficar com preguiça. Então, mantenha isso aqui direto ao ponto. E também pode fazer as modificações de estilo que você achar necessárias. Eu gosto de diminuir um pouquinho a opacidade desse texto para ele não ficar tão chamativo quanto o nosso título. A gente acaba criando assim uma hierarquia desses elementos. É algo que a gente explica mais em detalhes em cursos que a gente dá. Mas em resumo, se você diminuir um pouquinho aqui essa opacidade, você acaba dando mais importância para esse título do que para esse texto, e acho que fica mais agradável visualmente. Em seguida, vamos adicionar o nosso botão aqui embaixo. Eu gosto sempre de ter um call to action na minha seção. Então, essa aqui poderia ser algo como fazer orçamento e, de preferência, mantenha esse call to action alinhado com o que você escreveu aqui no texto ou com o seu título. Então, vou deixar aqui em fazer orçamento. Você vai precisar adicionar um link aqui que você quiser. Pode ir para uma página de contato, uma página de orçamento. Pode ser também direto um link para o WhatsApp para a pessoa já mandar mensagem para você e você já responde na hora. Ou sua equipe de vendas, por exemplo. Fica aí a seu critério de acordo com o seu modelo de negócios e o que você quer que esse usuário faça quando ele clicar aqui. Vou deixar o alinhamento realmente aqui na esquerda e a gente vai fazer algumas modificações de estilo para padronizar ele no nosso site. O que eu acho que vai ficar bem bacana é se a gente usar aquele nosso laranja como nossa cor de fundo. Olha só, ele dá um destaque bem legal e vai combinar com essa coluna aqui que tem aquelas barrinhas de o que fazemos. Também está combinando com outros elementos aqui do site e os que a gente ainda vai construir. Novamente, se quiser fazer modificações aqui na tipografia, esse aqui é o momento, mas se você deixar padrão, vai ficar bem bacana. Vamos só adicionar uma animaçãozinha aqui que eu acho que isso fica bacana demais no seu site, melhora muito a experiência do seu usuário. Para isso, vai ser bem fácil, que nem a gente viu na anterior. Eu vou criar uma aqui, vai ser meio que ao contrário dessa aqui. Aqui ele começa com fundo branco e a cor laranja, e aí fica ao contrário. Nesse caso aqui, a gente vai começar com fundo laranja e a letra em branco. Então, basta a gente vir aqui em Hover, colocar a cor do texto como laranja e a cor de fundo como branco. Mas aí, como esse fundo é branco também, ele não fica tão legal. Olha só que bacana essa dica aqui que eu vou dar para você. Esse efeito fica muito bacana também. A gente pode adicionar uma borda sólida com uma largura de borda entre 1 ou 2 pixels. E aí, quando a gente passar com o mouse, ele vai fazer esse efeito bem legal, fica com essa grade aqui em volta do seu botão. Então, esse efeito aqui fica uma outra forma de você fazer essa animação para os botões que você utilizar no seu site. Perfeito. Aí, para a gente fechar essa coluna daqui, vamos só alinhar isso aqui com o centro dessa imagem. Desse jeito aqui ficaria legal também, mas eu acho que fica mais bacana ainda se a gente vier aqui em editar coluna e aqui em alinhamento vertical, de colocar ele como meio. E aí, se você continuar adicionando texto aqui ou colocar outras informações, ele vai continuar padronizado de um jeito legal. Por fim, fica faltando essa última coluna aqui para a gente finalizar essa sessão. Vai ser essa coluna de o que fazemos e aí várias áreas de conhecimento que você pode colocar. Primeiro, para a gente economizar algum tempo, a gente pode duplicar esse nosso título e arrastar ele aqui para cá. Dessa forma, ele mantém todas as modificações de estilo que a gente fez e deixa tudo padronizado. Além disso, a gente pode já pegar aqui essa nossa coluna e colocar o alinhamento vertical dela no meio, que é o que a gente vai precisar. Então já vamos adiantar isso aqui. Como título, o que eu coloquei foi o que fazemos. E para a gente fazer essas barrinhas, parece algo complicado, mas fica tranquilo que com o Elementor deixa muito simples, bem fácil da gente fazer. A gente vai vir aqui nos nossos widgets e a gente não vai usar nenhum desses aqui do básico. O que a gente vai precisar utilizar é esse tal aqui de barra de progresso. Então eu vou arrastar ele aqui embaixo do nosso título e ele já carrega aqui a nossa barra de progresso. Vou fazer algumas modificações que vão potencializar ainda mais esse design e deixar ele bem bacana no conjunto dessa página. Primeiro, a gente consegue mudar aqui o nosso título. No caso do exemplo, eu botei WordPress, como se fosse criação de sites em WordPress. Não precisa se preocupar com o tipo, porque a gente vai modificar essa cor aqui em estilo. E aí a gente determina a porcentagem que a gente quer que apareça. Em WordPress, eu acho que eu vou me dar uns 92%. Então prontinho, a gente colocou esse número, ele já atualiza automaticamente. Aí a gente quer que exiba a porcentagem e para a gente tirar esse texto aqui interno e aí poder inclusive afinar aqui essa barra de progresso para ficar mais minimalista, um design um pouco mais clean, a gente pode simplesmente deletar esse texto interno aqui e prontinho, ele já está do jeito que a gente precisa. Por fim, a gente precisa fazer algumas modificações aqui no nosso estilo. Então primeiro, a cor da barra de progresso
vamos deixar aquele nosso laranja de sempre para combinar aqui com as outras partes da seção. E se você quiser, dependendo do fundo que você estiver utilizando, você pode mudar essa cor de fundo aqui, mas eu vou deixar em cinza bem clarinho, padrão. Além disso, em altura, eu vou deixar ela em 17 e aí ela vai ficar bem mais fininha aqui. E para finalizar, a gente precisa vir aqui em estilo de título e fazer as modificações de tipografia que a gente quiser. A que eu mais recomendo você fazer, que eu acho que você não pode deixar passar, é aumentar um pouquinho essa altura de linha aqui para algo de perto de 2.2, para esse texto não ficar tão colado na nossa barra. Então 2.2 acho que vai ficar legal. E aí, é claro, se a gente quisesse mudar um pouco essa cor do texto, diminuir um pouquinho a opacidade talvez, para não dar tanto destaque assim, eu acho que é um efeito que combina bastante. Uma vez que essa estrutura aqui estiver finalizada, estamos satisfeitos aqui com ela, a gente vai precisar somente duplicar ela aqui quantas vezes a gente quiser e aí fazer essas modificações de título e de porcentagem. Olha só como é que é simples. Eu vou clicar com o botão direito e clicar aqui em duplicar. Então vou duplicar 1, 2, 3 vezes, que eu acho que vai ficar bom aqui nesse tamanho. E aí vou mudar aqui para outras habilidades. Prontinho, aqui estão os valores que eu coloquei aqui. Claro que isso é só um exemplo, e aí você coloca as habilidades que você quiser. Eu resolvi mostrar esse tipo de seção aqui para vocês, porque ela é bem versátil, você consegue fazer várias modificações aqui e deixar isso com a sua cara ou com a cara da sua empresa. Por exemplo, mudando essa foto aqui, que nem eu comentei, já vai dar uma outra cara aqui. Você pode mudar aqui do que fazemos para serviços que você tem, habilidades e esses tipos de dados. E aqui também você tem um espaço para falar um pouquinho da sua empresa, falar um pouquinho do seu projeto e convencer o seu cliente por que você é melhor do que a sua concorrência. Para fechar essa seção aqui, que eu acho que já está bem bacana, só um último detalhezinho, eu vou vir aqui em editar coluna e aqui em avançado, eu vou adicionar uma margem aqui no lado direito para esse texto e essas barras aqui de progresso não ficarem tão coladas assim na nossa imagem. Então aqui, nessa primeira eu posso adicionar uma margem de 20 pixels na direita e aqui na nossa terceira coluna a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, mas adicionar 20 pixels na esquerda, deixando padronizado e finalizando essa nossa seção aqui, que está bem bacana. Combinou demais aqui com o nosso site, deu um belo destaque aqui e com certeza vai agregar bastante no site, na página que você estiver criando. Claro, não se esqueça de sempre atualizando aqui a sua página para não perder o progresso que você fez. E se você quiser ir vendo como é que seu site está ficando, pode clicar nesse olhinho aqui de ver alterações ou simplesmente digitar o seu domínio. É claro, para que essas modificações apareçam, você precisa ter setado a sua página inicial, que nem eu falei anteriormente aqui nessa aula. Outra coisa bacana aqui que eu queria mostrar para você é que, olha só, não sei se você percebeu, mas essa barra de progresso, ela tem uma animaçãozinha bem bacana quando o seu usuário entra nessa página pela primeira vez. Então isso aqui dá um charme bem legal e esse site está ficando extremamente moderno aqui, seguindo várias tendências atuais. E beleza, vamos lá, vamos partir para a próxima sessão, que vai ser uma sessão aqui de vídeo. Eu resolvi dar um destaque aqui para essa sessão, porque atualmente, que nem a gente sempre fala para os nossos alunos, produção de conteúdo, principalmente em vídeo, é essencial para você começar a destacar a sua empresa na internet. Então acho que seria bem bacana deixar uma sessão exclusiva para um vídeo aqui que você produziu, falando sobre o seu produto, falando sobre a sua história, a sua empresa. Com certeza é algo que muitas pessoas que estão vendo esse tutorial vão se identificar e vão querer saber como que faz. Por isso que eu caprichei nesse layout aqui, deixei isso separado para vocês também. E você vai ver também que com o Elementor facilita demais a nossa vida. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, seguindo o passo a passo aqui que eu vou mostrar para você, não tem erro, vai ficar muito maneira essa sessão também. Não sei se você sabe, a título só de curiosidade, eu e o Gabriel, a gente começou a empreender, digamos assim, no ramo de produção de vídeo. Então a gente começou a fazer vários trabalhinhos de escola, esse tipo de coisa. A gente começou a aprender sozinho como editar vídeo, como gravar sobre câmera. E com o passar do tempo foi uma das primeiras formas que a gente arranjou de ganhar dinheiro de forma online. Depois a gente abriu a escola de sites e com certeza a produção de vídeo ajudou muito a gente nesse processo de crescimento também. Claro, saber fazer os sites também foi importantíssimo, mas a produção de vídeo tem ali um pezinho bem importante na nossa história também. Quem sabe até um dia a gente não faz um curso sobre isso também para ensinar mais e mais pessoas. Mas vamos lá, vamos focar nesse tutorial aqui, vamos criar essa nossa sessão. Primeiro, você já deve até saber, a gente vai criar aqui uma nova sessão, só que nesse caso vamos criar uma de coluna simples, que nem foi lá a nossa capa. Além disso, eu vou vir aqui em largura de conteúdo e vou deixar ela em 600. Isso vai fazer com que o nosso vídeo fique dentro dessa coluna aqui e fique menorzinho. Claro, você pode testar aqui outros valores, mas a minha ideia não era deixar ele de uma ponta até a outra, já que a gente já separou uma seção inteira
para ele. Então acho que não precisa de mais destaque ainda. Além disso, a gente vai vir aqui em avançado e adicionar também um padding, só que dessa vez somente inferior. Vou adicionar aqui um valor de 50 para ele criar esse espaçamento. Como a gente vai jogar esse vídeo invadindo a seção de cima, não precisa de um padding superior. E para finalizar a edição dessa sessão, vamos vir aqui em estilo e adicionar um fundo clássico aqui, com uma imagem de fundo bem legal que eu separei para vocês no material didático. Se você ainda não baixou, link está na descrição. Vou usar aqui a nossa imagem número 7, que vai ser o segundo fundo de sessão que a gente está usando. Vou clicar aqui em inserir mídia e ele já vai carregar aqui para a gente. Algumas modificações que a gente vai precisar fazer é, primeiro, a posição. Eu vou deixar como inferior centro, que aí a borda inferior dessa imagem vai coincidir com a borda inferior da seção. Para essa imagem exclusiva que eu separei, vai ficar melhor, vai fazer mais sentido. Mas se você estiver usando outra imagem, aí talvez valha a pena usar outro posicionamento aqui. Além disso, em tamanho, eu vou deixar aqui como preenchimento completo e a gente vai adicionar uma sobreposição de fundo bem clarinha. Vou adicionar aqui um fundo clássico com um cinza aqui e dependendo da imagem, a gente pode mexer aqui na opacidade desse fundo. Eu vou deixar aqui algo entre 40% e 50%, que vai ficar bacana. Só para a imagem não chamar tanta atenção assim. E aí, a gente abre espaço para colocar o nosso vídeo. Vamos vir aqui nos widgets do Elementor, em básico, e arrastar aqui o widget de vídeo aqui para dentro. Ele já vai carregar um vídeo teste que ele tem. E olha só que interessante, é um vídeo do YouTube. Se a gente vier aqui em fonte, a gente pode ver que tem algumas opções como YouTube, Vimeo, esse Dailymotion aqui e auto-hospedado. Minha recomendação é deixar ou o YouTube ou o Vimeo. Você pode até deixar em auto-hospedado, mas isso vai pesar no seu servidor. Mesmo que você esteja utilizando a hospedagem da SiteGround, que é a que a gente recomenda, que é excelente, ainda assim, a recomendação é que você deixe aqui nos servidores do YouTube, porque isso vai tender a congestionar muito, mas muito menos o seu servidor. Afinal, o YouTube investe aí alguns milhões, talvez bilhões de dólares para ter esse serviço funcionando o tempo todo, até porque eles são uma plataforma exclusiva para vídeo. Então minha recomendação é fazer o upload do vídeo que você quiser no YouTube. E aí, para a gente mudar esse vídeo para o que a gente quiser, é bem simples. Basta a gente substituir esse link aqui. Não tem como ficar mais fácil. Olha só, por exemplo, separei um dos últimos vídeos que a gente postou aqui, que foi uma análise de sites que eu e o Gabriel fizemos de um dos nossos alunos lá na comunidade da Escola de Sites. Então ele fez esse site aqui de poker e a gente gravou. Inclusive, a gente vai disponibilizar essa primeira análise de sites gratuitamente no YouTube também. Aí as outras vão ficar lá só para quem é da comunidade. Imagina que eu quisesse colocar esse vídeo lá no nosso site. Então, a gente precisaria simplesmente fazer o upload dele no YouTube. Ele está até inclusive aqui como não listado, mas ele poderia estar como listado ou não, mas ele poderia também estar como público aqui. E aí, a gente vai precisar só copiar esse nosso link e jogar aqui na parte de link do vídeo. Prontinho, ele já carrega automaticamente e isso não vai pesar nada no seu servidor. Tem algumas modificações que você pode fazer, mas a única coisa que eu recomendo é você habilitar esse aqui, Branding Modesto, não precisa se preocupar com esses outros não. E também, como tem esses elementos aqui do YouTube, se você quiser deixar isso aqui mais clean, com um design melhor, você pode vir aqui em sobreposição de imagem e adicionar uma sobreposição de imagem. É um detalhe bem bacana também. Você pode simplesmente upar a thumbnail que você estava usando desse vídeo ou qualquer outra imagem. Eu vou pegar uma aqui qualquer que já estava aqui no WordPress, clicar em inserir mídia e prontinho, ele substitui como a capa desse vídeo, inclusive com esse botão aqui. E uma vez que a pessoa deu play, ele vai carregar o vídeo do YouTube diretamente. Outra opção também seria adicionar esse tal aqui de Lightbox, que aí quando você dá o play, ele cria esse meio que pop-up do seu vídeo e aí dá um destaque ainda maior para ele. Pode ser algo bem bacana também para você botar, se você quiser dar uma ênfase nesse vídeo. Aí ele cria esse pop-up automaticamente para você, você pode deixar com essas duas opções. Além disso, como em toda sessão, eu recomendo adicionar aqui um botãozinho, um call to action aqui embaixo. Algo bem simples, você poderia colocar aqui ver portfólio, ou ver outros vídeos, ver mais, ou ver outros vídeos, saiba mais, fica a seu critério aí. Você vai precisar botar o link e aí colocar aqui o alinhamento como centralizado, para ficar centralizado com o vídeo, e fazer pequenas modificações de estilo, como você já viu. Então a cor de fundo poderia ser algo branco aqui, com uma cor de texto, um cinza escuro, e aí, só para você ver uma outra forma da gente animar esse botão, poderia simplesmente mudar só a cor do nosso texto. Então vou botar aquele laranja de destaque, prontinho, fica uma terceira forma aí de você fazer esse botão. A gente viu esse aqui que mudaria apenas a cor do texto, esse aqui faz essa borda bem bacana, e esse daqui muda a cor por completo do botão. São 3 formas aí para você trabalhar isso no seu site. Para a gente finalizar essa sessão, vamos só fazer aquele efeito de que o vídeo vai estar invadindo a seção de cima, bem parecido com o efeito que a gente usou nessa parte aqui de serviços e benefícios. Aí dessa forma, a gente mantém a identidade visual aqui do nosso site.
Para a gente fazer isso, vai ser um processo bem parecido. Vou clicar aqui em editar esse vídeo, vir aqui em avançado e adicionar uma margem superior negativa para ele ir subindo aqui e avançando na seção de cima. O valor que eu acho que vai ficar bacana aqui seria um menos 70. Mas é claro, dependendo aqui das imagens que você estiver utilizando, você pode colocar mais ou menos aqui a seu critério. Inclusive, se você achar que esse vídeo está muito pequeno ou está muito grande, você pode voltar aqui em editar a seção e aumentar ou diminuir aqui a largura desse conteúdo. Então vou deixar aqui em 700, que eu acho que fica bem legal. Olha só, de uma maneira muito simples, a gente adicionou uma seção importantíssima no nosso site e que ficou bem legal, bem padronizado, agregando aí ainda mais a essa nossa página. Para a gente finalizar, porque eu acho que esse tutorial já agregou bastante informação, vamos simplesmente fazer um footer aqui, bem simples, nessa página, para fechar aqui todo esse layout. Claro, fica à vontade, você pode criar outras seções aqui se você precisar, mas para esse primeiro contato, vamos simplesmente fechar aqui com o nosso footer. Para isso, bem simples, vamos adicionar uma seção de coluna simples, colocar aqui a largura do conteúdo como 1000 e uma altura mínima de 70, que nem a gente fez lá com o nosso menu para ficar padronizado. Além disso, vamos vir aqui em estilo e a gente pode adicionar um tipo de fundo clássico e botar uma cor sólida aqui, talvez um cinza escuro, que vai dar um contraste bem legal com o resto do site. Poderia puxar aqui para uma outra cor, mas eu acho que um cinza escuro vai ser suficiente para a gente. E aí, a gente precisa só adicionar algum textinho aqui. Minha sugestão, adicionar aqui um elemento de texto. E eu vou colocar aqui o nome da minha empresa, então a Escola de Sites, Copyright 2020, todos os direitos reservados. Prontinho. E aí, é claro, a gente só precisa alterar essa cor do texto para que fique legível aqui. Então, vou botar um branco com uma transparência um pouquinho mais baixa para não chamar muita atenção. Claro, você pode botar o nome aqui da sua empresa, inclusive linkar aí a um site de um portfólio, caso você esteja fazendo esse site para uma outra pessoa. Aí, é claro, você tem que negociar e ver direitinho com o seu cliente, não vou entrar nesse mérito aqui, mas é sempre importante, que nem a gente sempre bate na tecla, ter um bom relacionamento aí com o seu cliente, ser transparente em relação a isso. Prontinho, finalizado esse primeiro layout aqui, a estrutura do nosso site. Uma observação, eu ainda não fiz nenhuma otimização aqui para celular desse layout. Essa versão está aqui só para desktop. E ele é, sim, responsivo, o Elementor trabalha muito bem com isso. Mas, para isso, eu separei uma segunda aula, uma aula bônus, e eu vou deixar o link dela na descrição desse vídeo, para você ver boas práticas e como que a gente faz para adaptar esses layouts no Elementor para a versão de celular e de tablet. Até porque, hoje em dia, a gente vive com o nosso celular, a gente acessa muito a internet pelo celular, então é importante que a gente deixe tudo padronizado também, tudo funcionando direitinho para a versão de celular. Mas aí, como eu falei, veja a aulinha bônus que vai te ajudar em relação a isso. Primeiro, nesse primeiro momento, você deve ter conseguido fazer esse layout aqui e ele está simplesmente sensacional. Além disso, quando esse tutorial sair, a gente vai sortear uma análise de site para quem seguir esse tutorial aqui e fizer o site da própria empresa. Essas análises de sites a gente sempre faz lá na nossa comunidade de aluno, mas a gente vai começar a fazer esses sorteios também para o pessoal do YouTube, então fica de olho no seu e-mail para não perder essa oportunidade. Beleza, eu vou clicar aqui em atualizar e aí o layout está pronto, eu só vou fazer uma pequena modificaçãozinha, eu vou adicionar só uma pequena funcionalidade que eu prometi para vocês aqui como bônus para quem ficou até o final desse vídeo, para a gente fazer o efeito de rolagem automática nessa nossa página daqui. Para isso, a gente vai usar um widget, um dos últimos aqui, chamado menu âncora. E a gente vai adicionar ele sempre no início de uma sessão que a gente queira que role automaticamente até ela. Então, por exemplo, aqui poderia ser uma sessão de serviço, sei lá. Então, vou adicionar aqui o nosso menu âncora em qualquer lugar dela aqui e adicionar esse ID do link do menu aqui como serviços. Não se preocupa, ele desalinha um pouco aqui o seu layout, mas se a gente vier aqui no modo de visualização rápida, você pode ver que ele sumiu e o layout permanece o mesmo. Ele é só um pedacinho de código que não vai alterar nada no seu design, mas que vai ter esse ID aqui do link que a gente vai usar já já. Então essa aqui vai ser a nossa parte de serviços. Vamos adicionar aqui também na nossa parte aqui de sobre nós. Então vou adicionar aqui em cima do sobre nós e colocar aqui sobre nós. Lembrando que não é para você colocar espaço nem outros caracteres especiais, a menos que você queira colocar aqui um traço. Mas minha recomendação é deixar tudo junto. E por fim, vamos botar aqui nessa nossa seção de vídeo também como algo, sei lá, portfólio. Então vou adicionar aqui em cima do nosso vídeo e vou escrever aqui portfólio. Lembre-se apenas de não esquecer desses nomes, porque a gente vai precisar deles para fazer o link automático. E a gente vai colocar esse link aqui em cima no nosso menu. Então eu vou clicar aqui em editar essa nossa lista de ícones e caso você esteja utilizando o Elementor Pro, vai ser algo bem parecido. Você vai colocar os mesmos links, só que lá no menu do WordPress. Nesse caso aqui da lista de ícones, a gente vai vir aqui no nosso conteúdo e editar
esses nossos menus. Início a gente pode deixar aqui como início, ou colocar o link aqui do nosso site, o nosso domínio. Então aqui, siteslucrativos.com, e aqui em sobre nós a gente vai colocar hashtag, ou jogo da velha, e botar lá sobre nós, que é o mesmo texto que a gente colocou aqui nesse primeiro menu amplo. Aí em seguida, bem, essa seção aqui ficou um pouco diferente, né? Foi serviços, então eu vou trocá-las aqui de lugar. Vou botar aqui serviços, e aqui no link eu vou colocar a hashtag, ou jogo da velha, e botar aqui serviços, que foi o mesmo texto adicionado aqui do jogo da velha, desse ID do menu âncora que a gente colocou aqui. Então esse aqui foi serviços, em seguida a gente botou sobre nós, então vamos vir aqui no nosso menu, em sobre nós, botar aqui em link, hashtag sobre nós. E por fim, no último, é o portfólio, botar aqui, hashtag portfólio. Prontinho, eu vou atualizar a nossa página e vamos abrir ela aqui numa outra aba para ver como que fica esse scroll automático. No início não vai acontecer nada, porque a gente está indo justamente para a página que a gente já está, mas aí quando a gente clica em serviços, ele rola automaticamente aqui para os nossos serviços, sobre nós a mesma coisa, e por fim aqui em portfólio, ele vai até essa nossa seção do vídeo automaticamente. Olha só como foi fácil esse efeito e ele é bem bacana para você adicionar no seu site. Prontinho, esse layout aqui, essa nossa primeira página está concluída. Se você chegou até aqui, você está de parabéns, você está um passo mais próximo de botar a sua ideia no ar. E se você estiver fazendo um site para um cliente, saiba também que ele com certeza vai gostar bastante desse layout aqui. Não sei quanto que você está cobrando, mas a gente tem vários alunos fazendo uma boa grana com isso. Se você tiver mais interesse, depois dá uma olhadinha nos nossos cursos e também lá na nossa comunidade exclusiva de alunos para trocar ideias, tirar dúvidas, receber dicas aí e ter sites analisados pela gente. Mas é claro, também não esquece aqui de colocar em prática todo esse material gratuito que a gente está te dando, que com certeza já vai te dar um bom primeiro passo aí. E como eu te mostrei aqui, você já consegue ter o seu site no ar funcionando de uma forma extremamente profissional. E é isso aí, que massa que você chegou até essa parte aqui do tutorial. Se você seguiu o passo a passo certinho, você deve estar com o seu site no ar funcionando. E se você chegou até aqui, deixe aí nos comentários, deixe um elogio, uma sugestão, um feedback aí pra gente. Se você conseguiu executar todos os passos, se você gostou do resultado, vai deixando aí embaixo. E lembrando só que para deixar esse site, esse modelo aqui, responsivo para celular e tablet, tem uma aula bônus, que eu deixei o link também na descrição, que eu mostro as principais boas práticas para deixar ele otimizado para celular e tablet, que são extremamente importantes hoje em dia também. Não se esquece também de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder as próximas aulas que a gente fizer aqui. Recomendo esse vídeo também para os seus amigos, às vezes você conhece alguém que está começando um projeto agora ou quer começar a vender sites, esse tutorial com certeza vai ser um excelente primeiro passo para essa pessoa. Então, manda aí o link para ela ou faz uma postagem no Instagram, no Facebook, que com certeza é um material que vai ajudar bastante ela também. Lembrando também que a gente tem alguns cursos de criação de sites profissionais e também uma comunidade que a gente tira dúvidas mais específicas dos nossos alunos. Se você quer mais informações sobre isso, tem um link aí na descrição para você saber mais, ver quando que a gente vai abrir novas turmas, novas vagas para você fazer parte também. É isso aí, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Eu sou o Bruno da Escola de Sites e eu te vejo na próxima aula.